Pouco depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 1942, o navio de passageiros SS Normandy, que estava sendo adaptado para o transporte de tropas para o teatro europeu, sofre um acidente e pega fogo. No desastre, o navio fica imprestável e uma pessoa morre. Seria isso a sabotagem de espiões nazistas ou um mero acidente? O episódio, que é obscuro até os dias de hoje, acende um alerta vermelho no FBI e na inteligência da Marinha. Sua enorme costa está vulnerável à chegada de comandos sabotadores nazistas e, para piorar, o país possui milhões de imigrantes vindos justamente da Alemanha e da Itália, ou seja, os seus dois principais inimigos. Se tal feito foi realmente uma sabotagem, todo o futuro dos Estados Unidos na guerra pode já estar fadado ao fracasso. E para evitar isso, o governo dos Estados Unidos irá se aliar com a mais improvável organização da época. Uma organização que tem recursos, homens e experiência em vigilância e contra-vigilância. Estamos falando da máfia ítalo-americana. Não se esqueça de ajudar ao canal crescer se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Com o canal crescendo, você terá cada vez mais vídeos sobre geopolítica, segurança e outros temas importantes e interessantes. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, dois problemas principais surgiram para o governo dos Estados Unidos e seus objetivos geoestratégicos. O primeiro, os nazistas e fascistas em solo norte-americano, que poderiam executar operações de sabotagem e espionagem, e o segundo, o próprio palco de guerra europeu. O medo de células estrangeiras dentro dos Estados Unidos era baseado na gigantesca comunidade italiana em cidades norte-americanas como Nova York, Chicago e Boston, o que criou uma sensação de constante ameaça e dúvida com relação a como isso evoluiria durante a guerra na Itália, uma vez que os movimentos nazistas tinham ganhado grandes corações e mentes dentro dos Estados Unidos, não apenas entre os imigrantes alemães, mas também entre os próprios norte-americanos. Na verdade, Mussolini e Hitler eram admirados por muitos, por terem resolvido muitos dos chamados problemas da democracia, como, por exemplo, a supressão da máfia. Apesar de eventuais confrontos entre fascistas de camisas negras e mafiosos italianos que se ressentiam pela perseguição sofrida no sul da Itália e na Sicília, inicialmente as ameaças do potencial de crescimento de nazistas e fascistas foram levantadas pela própria comunidade judaica. Essa comunidade percebeu que logo após Hitler se tornar chanceler em 1933, o número de apoiadores e simpatizantes nazistas na América do Norte rapidamente cresceu, tendo aceitação cada vez mais pública e de cada vez mais figuras de alto escalão, como por exemplo de Henry Ford, fato que preocupava principalmente os judeus recém-chegados da Europa e que haviam fugido daquele continente justamente pela perseguição nazista na região. Essas preocupações eram tão altas que proeminentes membros da comunidade judaica, como rabinos e juízes, sentiram-se compelidos a entrar em contato com Meyer Lansky, uma das figuras mais altas da máfia judaica em Nova York, para lidar com os simpatizantes nazistas. E ele não apenas aceitou o pedido, como também utilizou seus próprios recursos para combater os movimentos nazistas na América. A mudança de direção do governo norte-americano se dá após a prisão de Frederick Duquesne, um sul-africano boer que espionava para os alemães e que já vinha sendo monitorado pelo FBI por vazar informações sobre a capacidade defensiva e tecnológica dos Estados Unidos. Entretanto, sua captura somente se deu após o FBI descobrir que suas missões mudariam de coleta de dados para sabotagem efetiva em solo norte-americano. Apesar de sua prisão e do fim de sua rede de espionagem, que contava com 32 pessoas, dos quais 25 eram alemães naturalizados norte-americanos, a situação colocou as agências norte-americanas em alerta total, devido à sua vulnerabilidade em caso de guerra contra os países do eixo, especialmente com relação à comunidade ítalo-americana. Tais sentimentos de vulnerabilidade se materializaram após 1942,
quando no porto de Nova York, o já mencionado navio de luxo SS Normandy, convertido em transportador de tropas, foi destruído em um incêndio. Embora os relatórios oficiais tenham inicialmente apontado um acidente causado pelos trabalhadores, logo diversas teorias começaram a surgir e a se espalhar por entre os jornalistas, entre elas as de infiltração nazista, sabotagem por parte dos ítalo-americanos simpatizantes de Mussolini e até mesmo de uma represália da máfia que naquela época vinha sendo duramente combatida pelo FBI. A verdade nesse caso provavelmente nunca será descoberta, mas em todos os casos, Charles Lucky Luciano, o chefe da organização criminosa ítalo-americana em Nova York, e Marian Lansky, anos depois, chamaram para si a responsabilidade do ataque. De toda forma, o importante é que 4 meses após o incidente com o Normandy, 2 submarinos U-Boat alemães desembarcaram esquadrões de sabotadores na costa leste dos Estados Unidos, visando atacar as suas instalações estratégicas e industriais na operação conhecida como Operação Pastorius, descoberta apenas porque um dos alemães desertou e confessou ao FBI. Depois disso, o governo concluiu que a Marinha e a Guarda Costeira não seriam capazes de impedir a entrada de mais sabotadores nazistas, e que seria ainda mais difícil garantir a lealdade dos ítalo-americanos que trabalhavam nas docas. Para lidar com essa situação, a Marinha norte-americana encarregou o tenente-comandante Charles Haffenden e o capitão Roscoe McFall, que deveriam falar com todo mundo para conseguir as informações necessárias. Assim, eles acabaram tendo como ideia usar as conexões criminais para garantir a segurança das docas. A despeito do contraditório moral em lidar com criminosos, a situação era considerada de tamanha gravidade que os fins, nesse caso, justificariam os meios. A inteligência naval norte-americana, em associação com o crime organizado ítalo-americano, passou então a mirar todos os potenciais espiões e sabotadores dentro dos Estados Unidos, montando até mesmo uma rede de vigilância marítima com os pescadores e trabalhadores das docas, para alertar sobre a presença de qualquer submarino alemão que tentasse reabastecer na área. A cooperação foi incrivelmente fácil para ambos os lados, máfia e governo. Afinal, o que o governo dos Estados Unidos haviam julgado errado é que, diferente da comunidade alemã nos Estados Unidos, que ainda nutriam simpatia por Hitler, a comunidade italiana era o oposto, não só sendo visceralmente contra Mussolini, mas principalmente sendo extremamente pró-América. Toda essa operação estava sob coordenação do comandante Haffenden e de Joseph Sox Lanza, um gangster da máfia italiana e associado de Marian Lansky, o qual mais tarde participaria pessoalmente das reuniões de oficiais da Marinha e de mafiosos. Inclusive, foi a ideia de Lansky trazer o próprio Charles Luciano para negociar a parceria, uma vez que a autoridade de Luciano poderia motivar até mesmo a máfia italiana. Tal relação evoluiria substancialmente em uma eficiente rede de informantes observados de perto pelas mais altas patentes do governo norte-americano. Essa rede de inteligência da máfia, somada à contra-inteligência do FBI e da Marinha dos Estados Unidos, formaram uma rede de vigilância tão sofisticada que simplesmente nenhum espião nazista teria a menor chance. Visando aos objetivos geopolíticos, a cooperação com a máfia ainda tomaria forma diferente na chamada Barriga Mole do Eixo, no sul da Itália, que por coincidência era o berço da própria máfia italiana. A inteligência naval designou novamente o terceiro distrito naval de Haffenden e de McFall para interagir com os contatos que falassem italiano e que poderiam ser úteis no próximo passo da guerra, a Operação Husky. Coletar informações para abrir as portas na invasão à Sicília envolveu Lansky e Luciano, que levaram ao encontro de Haffenden vários italianos que tinham várias informações geográficas e pontos de contatos em vilarejos na Sicília. O uso dos grupos criminais, porém, não ficou limitado à Sicília. Essa extensa e útil rede de contatos que poderiam suprir os aliados podia ser vista em outros pontos do continente europeu, sobretudo na parte francesa ocupada por meio da Unione Corse, também conhecida como Máfia Corsa. Nela, os irmãos Guerrini, mafiosos associados com a resistência francesa, trabalharam para agentes secretos ingleses e norte-americanos durante a guerra,
não apenas fornecendo informação, mas também hospedando espiões ingleses e providenciando armas e soldados para a resistência. A Operação Husky, em 1943, assim se dá com enorme sucesso. E não poderia ser diferente. Os soldados americanos, ao chegarem na Sicília, estavam inundados com informações precisas e de alta qualidade, sabendo não só o local exato das bases do exército italiano, mesmo as mais secretas, como também a rotina das patrulhas das tropas, e até mesmo o nome dos oficiais do exército italiano. Em alguns casos, as tropas aliadas chegaram até mesmo a serem guiadas por mafiosos por entre atalhos nas montanhas sicilianas, desconhecidas pelos militares italianos e alemães, mas muito familiares para os mafiosos. Porém, não se sabe exatamente qual foi a extensão dessa relação durante o restante da guerra. De acordo com pesquisadores, não há evidência clara de que a relação entre forças aliadas e a máfia tenha se aprofundado muito mais do que isso, sendo que, aparentemente, a colaboração foi limitada à coleta das informações geográficas e de posições de soldados inimigos, com algumas fontes ainda indicando que britânicos e americanos planejaram armar a máfia para ajudá-los em combate. Porém, não há evidências históricas de que isso ocorreu de fato. A questão é que a eficiência da máfia na prestação de serviços de espionagem e contra-espionagem foi tão alta que essa relação obscura seria mantida, em especial pela futura Agência de Inteligência dos Estados Unidos, que seria fundada anos depois, a CIA. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de comentar as suas opiniões, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece. Abraços e até a próxima.